Olá pessoal, então vamos aqui para mais uma análise, na verdade uma continuação da análise sobre o atentado ao candidato a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos fazer um comentário diante das análises que têm sido feitas por repórteres, por alguns especialistas, publicando em jornais, e escolhi aqui então dois jornais, duas emissoras conhecidas, a BBC e a Record, para a gente fazer comentários sobre as matérias que eles publicaram. Nessas matérias eles desenvolvem o tema de acordo com as informações que têm chegado para a mídia até agora. Já de primeira, já vamos desmistificar o que foi criado, nesse ambiente bem acirrado que está acontecendo não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também, com as eleições municipais, em que chegaram até a duvidar do atentado. Pois é, pasmem, mas existe gente ainda que pior do que São Tomé. Mas enfim, o fato é que o candidato recebeu um tiro de raspão na orelha, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas gravemente. A partir daí a gente começa a analisar alguns fatos que nos deixam cabreiros, que nos deixam com a pulga atrás da orelha, tendo em vista que se trata de um atentado ocorrido nos Estados Unidos, que é um país que busca constantemente a qualificação dos seus integrantes das forças de segurança e militares. É um país que, teoricamente, tem uma cultura de segurança, tendo visto os vários conflitos que já se enfrentaram dentro e fora do país, e um fato como esse expõe o serviço secreto de forma precária, de uma forma muito constrangedora para o serviço secreto e para o país, pois foram detectados ali erros amadores, que não se coaduna com o preparo que um agente secreto, e mais ainda que uma diretora do serviço secreto, prezaria para a sua equipe, não é? Então o que acontece? A gente já percebe naquele fato, no momento ocorrido, que os agentes, após o Donald Trump cair, os agentes levantam ele e envolvem tudo aí, até aí tudo certo, mas paralisam para que o candidato levante a mão, né? Esse ato de levantar a mão e ficar paralisado é mais uma exposição da autoridade do alvo, né? Porque não se sabe até naquele momento, não se sabia se era só apenas um atirador. Então é praxe, a partir daquele momento, a vítima atingida, ela estando viva ou não, é condução imediata para um abrigo, que no caso era a viatura deles, ou seja, o carro blindado do candidato Donald Trump, que foi feito após ele primeiro se expor e levantar o punho. Ou seja, é de um amadorismo absurdo, porque aquele momento quem conduz a operação não é mais o candidato, ali é o serviço secreto. Tem que levar o candidato, a vítima, com a maior velocidade possível para evitar que novos disparos possam ocorrer, especialmente em um alvo parado, né? Então eu pontuo aí o primeiro erro do serviço secreto, a falta de autoridade de condução para o abrigo correto, que era ali a viatura blindada. If you want to really see something that said, take a look at what happened.
O ex-presidente Donald Trump foi ferido por um tiro em um ataque a um evento de sua campanha na Pensilvânia. Uma pessoa que estava na plateia morreu e outras 2 ficaram gravemente feridas. O suspeito do ataque foi morto por agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos que protegiam o ex-presidente. O FBI abriu uma investigação por tentativa de assassinato contra Trump, 4 meses antes das eleições presidenciais em que o candidato republicano figura como um dos favoritos. O local onde ocorreu um evento do Partido Republicano é agora uma cena de crime. A confusão pôde ser vista em transmissões ao vivo. Vários tiros foram ouvidos. Então, Trump colocou a mão na orelha direita e se agachou. O serviço secreto cercou o ex-presidente e depois o retirou do palco. Nas imagens, é possível ver o sangue na orelha de Trump. Nesse momento, ele ergueu o punho, gesticulando para os seus apoiadores enquanto era conduzido até um carro. A campanha de Trump esclareceu que o ex-presidente estava bem e foi examinado no hospital local. Ele então recebeu alta e foi levado para sua casa em Nova Jersey. Outro fato que surge aí é o atirador, sobre a pessoa do atirador. E aí estão chegando as informações que Thomas Crooks, de 20 anos, residente da Pensilvânia, que aí começam a tentar colocar a questão ideológica, que faz parte do contexto da investigação, se aquele fato ocorreu através de um grupo terrorista, de um grupo ideológico radical, ou o que aparentemente está se mostrando aí um lobo solitário. Eu tenho sempre uma pontuação a respeito dos tais lobos solitários. Eu acredito que nunca é um lobo solitário. A solitude pode ser só vinculada à ação, ou seja, a ação criminosa, mas todo preparativo pode sim ter sido manipulado, estruturado, organizado por alguma facção, algum grupo ideológico que possa ter influenciado, que é possível chegar à conclusão que só o ato foi de lobo solitário, né? Mas todo o preparativo, a preparação intelectual, a manipulação da mente daquele rapaz e dos tais lobos solitários que existem aí cometendo essas atrocidades, essas barbaridades no mundo, especialmente em tempos de eleição, eles têm por trás um aparato, no mínimo, ideológico, no mínimo, que é quando se identifica, quando um grupo ideológico identifica algumas pessoas suscetíveis a cometerem tais episódios criminosos, atentados, terrorismo, etc. A gente tem o exemplo já dos grupos terroristas, Al-Qaeda, Hamas, de outros grupos terroristas que eles utilizam sites para seduzir jovens que têm naturalmente algum desvio de personalidade, alguma disfunção psicológica e são suscetíveis a esse tipo de ação. Mas então, voltando, aí foi identificado que ele está como se fosse afiliado dos republicanos. Porém, esse é o detalhe, no passado, em 2021, ele fez uma doação aos democratas. Então, daí já é um indício de que essa filiação recente possivelmente foi dentro do ato preparatório de desviar foco, ou seja, ele não ser incluído como possível atirador, possível agressor, se ele estava vinculado a um partido, uma organização política que é ligada ao candidato Trump. Então, atente para isso. O agressor, que foi morto pelo serviço secreto como Thomas Matthew Crooks, um jovem de 20 anos residente em Bethel Park, na área metropolitana de Pittsburgh, na Pensilvânia. De acordo com o serviço secreto, o agressor estava em uma posição elevada, fora do local de comício.
Segundo a rede CBS, que cita fontes policiais e testemunhas oculares, o agressor estava armado com um fuzil e posicionado no topo de um prédio, fora da área de isolamento de segurança do evento. As autoridades afirmam que ainda estão investigando qual poderia ter sido a motivação do agressor Thomas Matthew Crooks. O jovem não tinha antecedentes criminais, de acordo com os registros judiciais públicos da Pensilvânia. Ele usou um fuzil semiautomático AR-15 e atirou de uma distância de cerca de 200 a 300 metros, segundo a CBS. Uma testemunha que falou à BBC disse que viu um homem com um fuzil no telhado minutos antes dos tiros serem disparados. Ele acrescentou que tentou alertar a polícia. Crooks era registrado como um eleitor republicano na Pensilvânia, embora também tenha doado $15 a uma organização que apoia candidatos democratas em 2021, segundo o jornal The New York Times. Não quer dizer que ele realmente é ou não é, e que eu avalio como uma estratégia de fuga, de desvio de ruído para a investigação, caso ele sobrevivesse. Então, isso é um ponto que me deixou bem atento quando as emissoras de jornais levantaram essa informação. Então, pessoal, dessa forma a gente já começa a vislumbrar um cenário de uma organização premeditada e não solitária. Eu não entendo isso aí como um ataque de lobo solitário no contexto amplo da ação, pois existe um passo a passo que é seguido e parece ser orientado. Mas veja só, isso é uma opinião minha, com um certo tempo de vida pública ligado à segurança pública, são 21 anos ligado à segurança pública, e trabalhado com políticos, com artistas. Enfim, eu entendo que houve sim uma manipulação, uma alienação sobre esse garoto, esse rapaz aí, para que ele fosse escolhido e orientado com os passos devidos. A gente pode imaginar que o cara tem inteligência? Tem, todo mundo tem inteligência para cometer crime. A criminologia, que é uma ciência do direito penal, ela estuda isso, todo mundo é capaz de cometer crime. Porém, alguns crimes eles têm algumas particularidades. Os crimes políticos em especial, que é o que a gente está tratando, ele tem sim essa particularidade que é da alienação, da ideologia, pois aquele que não consegue conviver com o contraditório, fatalmente é uma pessoa capaz de praticar atos de violência em qualquer nível de escala que você está imaginando, tanto da violência e também quanto de ideológica, seja de extrema direita e extrema esquerda. Ou seja, os extremos são nocivos à sociedade. Eu quero fazer outra observação, enfatizando sobre a limpeza da área que a gente fala, né? Que a gente tem que fazer a verificação de todo o perímetro e de todos os prédios que ali estão no cenário. Então já está se identificando ali que o prédio, o galpão que o Thomas Crooks se postou para fazer os disparos, ele não tinha sido averiguado pelo Serviço de Segurança Pública local e nem pelo Serviço Secreto, que é o responsável direto pela segurança do candidato. O FBI lidera a investigação, o Serviço Secreto dos Estados Unidos vai precisar esclarecer muitas dúvidas. Inclusive, a diretora do Serviço Secreto, Kimberly Tittle, já foi convocada para prestar esclarecimentos no Congresso dos Estados Unidos. A principal função do Serviço Secreto é proteger o presidente e os ex-presidentes dos Estados Unidos, e eles falharam nesse ataque dirigido a Trump. Os políticos e os americanos em geral querem saber como o agressor conseguiu subir em um telhado com vista para o palco, armado com um fuzil e disparou 4 tiros a partir de uma área que deveria estar protegida. O ataque a Trump é o incidente mais grave desde que John Hinckley Jr. atirou em Ronald Reagan em 1981, pouco depois de Reagan ter assumido a presidência. Para mim, isso é uma falha fatal que gerou a morte realmente de um cidadão
e provocou ferimentos graves de mais 2 vítimas, 2 cidadãos. Então o que acontece? É lamentável, no mínimo lamentável, essa omissão, essa inexperiência talvez de quem estava gerindo. Eu quero falar sempre dessa forma para não ser um inquisitor aqui. Eu não quero fazer uma análise precipitada de fatos tão sérios como esse, e até alerto para quem está também fazendo essas análises. Lembre-se o seguinte: existe crime, existe polícia, existe técnicas de investigação. Então, as técnicas de investigação, que são universais, elas são compartilhadas entre os países, e temos no mundo inteiro grandes policiais, grandes investigadores que eles vão realmente elucidar. Mas existe um detalhe que pode prejudicar as investigações. É exatamente o fato político e o fato ideológico, pois não sabemos a que ponto existe uma contaminação das instituições ali nos Estados Unidos para que essas investigações tenham uma conclusão legítima, limpa e definitiva sobre o fato. Então, pessoal, fica aqui meus comentários. Tem aqui informações a mais pelos jornais que coloquei para que possa ilustrar melhor o que eu tenho falado. E os créditos vão para a BBC, o jornal da BBC e o jornal da Record. Espero ter colaborado com vocês em trazer fatos como esse para análise, que tem total relação à segurança pública, segurança eletrônica, segurança de autoridades, segurança de eventos.